Até aqui nesta noite, se a gente entrou por essas portas, aleluia, creia que a sua entrada aqui nessa noite não é em vão. Antes de você chegar aqui, o Espírito Santo ele já estava presente. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vou pegar cantar um pequeno louvor, né, irmão? Antes de entrar na palavra, peço que a igreja me ajude. Aleluia, não repara não que o irmão antes da negação cantando, tá bom? Por isso que eu vou pedir ajuda da igreja, amém? Sei que estás aqui, Senhor. Glória a Deus. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça meu fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda, Ainda que eu não mereça, permanece aqui, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Irmão, o tema da campanha nessa noite é lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Aleluia. Glória a Deus, a qual diz que nós somos a carta que o mundo lê. Aleluia. E qual é a carta que nós temos sido? Aleluia. O que o mundo ele tem visto de nós? Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Para emendar com esse texto lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Versículo 8. Aleluia. Que nos conta, aleluia, a história de uma igreja. Aleluia. Quem for achando vai dizendo amém. Aleluia. Todos acharam? Quem não achou diz socorro. Todo mundo achou, a igreja está aqui então. Amém? Podemos ler? Podemos ler? Que diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. O texto diz, segunda carta à igreja de Esmirna. Aleluia. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte,
e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmão, o que a gente entende, aleluia, por carta? Hoje em dia as coisas estão bastante evoluídas, né? Hoje em dia tem WhatsApp, né? Hoje em dia tem Facebook, hoje em dia tem Instagram, aleluia, e as coisas chegam o quê? Mais rápido, por questões de segundo, aleluia, de milésimos até, você está transmitindo um recado, aleluia, a uma pessoa. Antigamente não, a carta, aleluia, era feita né, de papel, aleluia, você escrevia, você selava, aleluia, e botava no correio para ser entregue ao destinatário, aleluia. E eu creio que aquela pessoa que, vamos dizer assim, que não tinha contato com o seu parente, aleluia, que o parente foi embora, viajou, foi morar em outro estado, foi morar em outra cidade, aquela pessoa, ela ficava numa expectativa para receber uma notícia, aleluia, ela ficava na expectativa para receber, aleluia, a notícia boa, né, irmão, aleluia. Então qual é a carta, aleluia, que nós temos sido? Será que nós temos, aleluia, enviado boas notícias? Será que nós temos deixado transparecer coisas boas? Aleluia, nós temos sendo cristão, porque se a gente não sabe, a gente é muito apontado, a gente é vigiado, aleluia, constantemente, ainda mais a gente sendo vigiado pelo nosso inimigo, porque a Bíblia diz que o diabo, ele anda bramando de redor, aleluia. Imagine aquele que não é crente, aleluia, que gosta de apontar, que gosta de falar. Às vezes eu falo lá na igreja isso para os meus irmãos: irmão, é uma vergonha tremenda quando alguém do mundo, alguém, aleluia, de fora da igreja te aponta assim e fala assim: aí, tá vendo? Ainda fala que é crente, tá vendo? Ainda fala que é da igreja, tá vendo? Olha o exemplo que ele está dando, aleluia, glória a Deus, né, irmão? E nesta carta aqui, ao qual o Senhor, ele manda para aquela igreja de Esmina, aleluia, me chama bastante atenção, aleluia. Tem a igreja de Éfeso, tem essa igreja que a gente acabou de citar, a igreja de Esmina, tem a igreja de Pérgamo, tem a igreja de Tiatira, tem a igreja de Sardes, tem a igreja de Filadélfia, tem a igreja de Laodiceia, no total de sete igrejas, aleluia, a qual o Senhor manda escrever a carta, manda dar um recado, manda transmitir um alerta. E se você pegar nessas 7 cartas que foram enviadas, você vê que Jesus, ele estava chamando bastante atenção, aleluia, das 5 igrejas, porque perderam a sua essência, aleluia, se esqueceram, aleluia, daquilo que Jesus tinha feito na cruz por eles. Olha, igreja, você está passando uma imagem assim, aleluia, uma imagem errada, aleluia, você não tem vigiado, tenta mudar, aleluia, tenta tomar um posicionamento, aleluia, tenta, aleluia, se corrigir, porque vocês estão sendo, aleluia, você está sendo observado, aleluia. Se você pegar nessas 7 cartas, você vai ver que Jesus, ele dá um elogio a essa igreja de Esmina, aleluia, e ele dá um elogio também para a igreja de Filadélfia, aleluia. Quando ele fala assim, ao anjo da igreja que está em Esmina, aleluia, isso diz o primeiro, o último e o que foi morto e reviveu. Eu sei as suas obras, eu sei a sua tribulação, aleluia, e a sua pobreza, aleluia. Jesus, ele está querendo dizer aqui: olha, igreja de Esmina, aleluia, eu te conheço, eu te observo,
aleluia, eu te vejo todos os dias, aleluia, eu sei da tua caminhada, eu sei o que você, aleluia, tem passado, aleluia, tu está pensando que você não é nada, aleluia, que ninguém te dá valor, que ninguém te dá credibilidade, aleluia, que ninguém dá nada por você, aleluia, mas perante mim você é rico, aleluia, perante mim, aleluia, você, aleluia, tem apresentado boas obras, aleluia, você, aleluia, no mundo, aí na terra, nesse lugar, aleluia, você tem dado exemplo, você tem sido o espelho de mim, você não tem negado a minha palavra, tem permanecido fiel, aleluia, aquilo que eu deixei escrito, aleluia, glória a Deus, né, irmão, aleluia, glória a Jesus, e há blasfêmias do que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, quando ele está falando aqui sobre que se dizem judeus, mas não são, são da sinagoga de Satanás, aleluia, é aqueles que estavam querendo apontar aqueles irmãos da igreja, aleluia, mesmo eles dando bom testemunho, mesmo eles vivendo da palavra, mesmo eles fazendo a obra de Deus como se deve ser feita, sempre tinha um para apontar, sempre tinha um para achar um defeito, sempre tinha um para, se você fizer errado desse jeito, a gente vai entregar vocês lá para os romanos, aleluia, se vocês fazerem, aleluia, dessa maneira que desagrada a eles, aleluia, a gente vai entregar vocês, aleluia, mas preste atenção numa coisa, aleluia, seja reprovado, irmão, pelo mundo, mas não seja reprovado por Deus, aleluia, seja reprovado pelo mundo, mas não seja reprovado por Deus, aleluia, quando o mundo, irmão, ele estiver te reprovando, aleluia, tenha certeza disso, você vai estar agradando a Deus, aleluia, quando o mundo, irmão, ele estiver te apontando, aleluia, Deus vai te dar, aleluia, apontando o dedo para você, estendendo a mão dele, aleluia, sobre a sua vida e falando que, aleluia, que você perante a ele é rico, aleluia. Quem pode entender isso nessa noite, irmão? Jesus, ele é maravilhoso, Jesus, aleluia, ele é tremendo, ele não aponta, ele não acusa, aleluia, ele só observa. Se tem uma coisa, irmão, que Deus ele faz, é observar. Se tem uma coisa, irmão, que Deus, aleluia, ele faz, é olhar todos os nossos passos, todos os nossos caminhos, o que nós fazemos, aleluia, o passo que nós vamos dar. Opa, se a gente for dar um passo fora, o Espírito Santo ele ainda fala com a gente, aleluia. Se a gente for dar um passo, aleluia, maior que a perna, o Espírito Santo ainda fala com a gente, não é assim que eu quero, não é assim que se faz, não é assim que eu quero que você haja, aleluia, né, irmão? Glória a Deus. Continuando aqui, e ele vem dizendo, não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejam tentados e terão a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Jesus, né, irmão? Nesta noite, o Senhor está falando conosco, para a gente não temer, irmão, aleluia. O mundo tem andado tão, aleluia, não seremos a palavra certa, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente tem visto as coisas que têm acontecido, os sinais que têm se cumprido, não ainda aqui, mas tem lugares lá fora que já é proibido falar do Evangelho, já é proibido falar do amor de Cristo, aleluia, já é proibido até falar da verdade, que é a palavra. Se você for pego com a Bíblia,
aleluia, você é morto. Se você pega com a Bíblia orando, você vai para a guilhotina, aleluia. Se você for pego falando de Jesus, você é preso, aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele manda um recado ali para aquela igreja, aleluia. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, aleluia, para que sejais tentados, e terão a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, aleluia. Irmão, às vezes tem alguém se inspirando em você, na sua caminhada para vir para a igreja. Às vezes tem alguém, irmão, que quando você sai de casa, bota a Bíblia, aleluia, debaixo do braço, para vir para a igreja. Alguém no seu íntimo do seu coração está falando assim: qualquer dia eu vou ser igual aquela pessoa, qualquer dia eu vou ser igual aquele crente ali que está saindo, porque quando é dia de domingo ele bota a melhor roupa, aleluia, ele pega a sua Bíblia, ele vai com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, vice-versa, e vai para a casa do Senhor, aleluia. Às vezes aquela pessoa está tendo uma vida tão atribulada, aleluia, uma vida tão triste, aleluia, uma vida tão ferrenha, aleluia, glória a Deus, que ela começa a se esperar em você, aleluia. E se você parar de caminhar, e se você olhar para trás, aleluia, e se você renunciar o amor de Cristo, aleluia, aquilo que Ele fez por você, tentado, irmão, a gente vai ser todo dia tentado, irmão, aleluia. A gente vai ser para abandonar o Evangelho, para abandonar a palavra, para olhar para trás, porque quem não foi tentado, quem um dia não pensou em desistir, quem um dia, aleluia, não pensou em parar, aleluia, quem um dia não passou por uma luta muito grande, aleluia, passou pela adversidade, quem não passou pela porta de emprego fechada, aleluia, quem já não passou pela uma enfermidade, aleluia, quem já passou uma dificuldade financeira, uma falta, aleluia, de pão, mas não durou para sempre, não foi para a sua vida toda, aleluia, não foi na vida toda de ninguém, aleluia. Uma hora o refrigério veio, uma hora a calma veio, aleluia, uma hora a paz ela veio para a tua vida, aleluia. E eles falam, aleluia, passou por isso aí, ó, é crente mesmo, aleluia, passou por isso, mas está de pé, passou por isso aí, ó, mas está indo feliz para a igreja, passou por isso, mas continua dando glória a Deus, passou por isso, aleluia, mas continua firme. Observar, meu irmão, que nós somos, aleluia, Deus colocou neste lugar, Deus colocou nesta terra, melhor dizendo, para levar a palavra dele, para ser uma carta, aleluia, para que os outros vejam, para que os outros copiem, aleluia, glória a Deus, meu irmão, é tão gratificante, é tão maravilhoso, quando a gente está na rua, a gente está em algum lugar, e a pessoa fala assim: tu não é crente? Ai, tu não é da igreja? Por quê? A gente pergunta: não, porque eu vi o teu modo, porque eu vi no teu semblante, porque eu vi no teu jeito de falar, porque eu vi no teu jeito de se portar, porque eu vi no teu jeito de dizer. Aquela alegria invade o nosso coração, irmão. Não é soberba, não é vanglória, não é inchaço, é saber, irmão, aleluia, que a gente está sendo referência para alguém, aleluia, é reconhecendo, aleluia, a pessoa reconhecendo que a gente tem Cristo na nossa vida, aleluia, isso é tão gratificante, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, aleluia, né, irmão? E ele diz aqui, ó, ao que vencer, aleluia, dar-te-ei a coroa da vida, né, irmão? Então não perca essa coroa. Fique firme. Olhe todo dia, irmão, o sacrifício de Jesus Cristo. Olhe todo dia para o sacrifício dele na cruz do Calvário.
Aleluia. Porque ele não tinha, irmão, obrigação nenhuma de descer lá do trono de glória, da glória que ele estava, e descer aqui na terra e sofrer. Aleluia. Mas ele falou: eu vou. A cruz era para mim, era para você. Aleluia. A coroa de espinhos era para mim, era para você. O cravo que ele recebeu na mão, aleluia, era para mim, era para você. A via dolorosa, a via da crucificação, era para mim, aleluia, era para você. Jesus se sacrificou, irmão. Se sacrifique um pouco mais, aleluia. Busque, aleluia, por isso, busque a presença mesmo, aleluia. Busque a comunhão com Deus, sincera, para que o mundo veja, aleluia, a luz resplandecer na sua vida, aleluia, para que você esteja a carta, irmão, para que eles que necessitam ler, aleluia, que você seja uma história bonita, aleluia, para aqueles que estão precisando. Glória a Jesus, aleluia. Né, irmão? Deus, ele é fiel, aleluia. Deus, ele é poderoso. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus, irmão, nesta noite, aleluia. Toda a nossa ação, irmão, todo o nosso jeito de ser, aleluia, ela vai sofrer um impacto na vida daqueles que têm nos observado, aleluia. Ela vai ser um impacto na vida daqueles que têm nos olhado, aleluia, que tem observado a nossa caminhada, o nosso jeito, a nossa atitude, aleluia. Glória a Deus. Deus seja uma carta, irmão, de Cristo, verdadeiramente, assim como o apóstolo Paulo, ele disse, se nós pegarmos, aleluia, os exemplos da Bíblia, aleluia, vivas, de pessoas que foram carta de Deus, aleluia, de pessoas que foram cartas, não negaram, permaneceram fiéis. A gente pega a história de Jó, irmão. Que carta ele foi? O diabo foi se apresentar para Deus, aleluia, para falar de Jó. Mas Deus sabia a carta que Jó era, aleluia, que ele não negaria a ele, que ele permaneceria fiel a Deus, aleluia, em qualquer circunstância, em qualquer motivo, aleluia. E Deus permite que ele vai tocar na vida de Jó, aleluia, glória a Jesus. E ele toca no dinheiro, aleluia, né, irmão? Hoje em dia, se Deus tocar na vida financeira do crente, aleluia, meu Deus do céu, né? O que foi, Deus? O que está acontecendo? Porque a porta se fechou, ai. Mas ali Deus falou, Deus já falou, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Daqui a pouco o inimigo vai e toca na saúde de Jó. A gente sabe a história. Jó mesmo enfermo, mesmo ali limpando seu corpo com um caco de teira, ele não negou a Deus, ele permaneceu fiel à palavra do Senhor, ele permaneceu, aleluia, fiel a Deus, aleluia, em qualquer circunstância. A carta de Jó foi não negar, mesmo os inimigos dele viram apontar ele, aleluia, mesmo os inimigos dele viram indagar ele: Jó, tu não pecou contra Deus, não? Tu não fez nada errado, não, para tu estar passando na situação, aleluia. Porque qualquer ventinho a gente acha, irmão, aleluia, que a gente fez alguma coisa errada com Deus, aleluia, a gente esqueceu alguma coisa pelo caminho, né? Eu sou assim, irmão, quando acontece alguma coisa, o Senhor perdoa, até o que eu não estou me lembrando, o Senhor perdoa e tem misericórdia da minha vida, aleluia. Mas Jó não tinha feito nada, aleluia, era só, aleluia, uma permissão de Deus, aleluia, para que hoje nós estivéssemos lendo o livro de Jó, aleluia, e entendendo, aleluia, que ser fiel a Deus, irmão, vale a pena continuar firme, vale a pena não abrir a nossa boca para murmurar,
não abrir a nossa boca para indagar, aleluia, não abrir a nossa boca, aleluia, para falar alguma coisa contra Deus, vale a pena. Só tenha paciência, irmão, aleluia, só tenha calma. Mas presbítero, eu estou muito ansioso, aleluia, essa carta que eu tenho sido, aleluia, ai, presbítero tem sido ansioso, ai, presbítero, calma, irmão, sai do Salmo 70, um pouquinho, apressa-te, vai para o Salmo 40, esperei com paciência o Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Irmão, e quando Jó, aleluia, ele vai, ele ora para os seus amigos, aleluia, a Bíblia diz que o cativeiro de Jó mudou totalmente, aleluia. Qual foi a carta que Jó foi? Aleluia, não negou, aleluia, foi fiel, aleluia, aí ele intercedeu pelos amigos deles que tentaram apontar ele. E esse é o nosso Deus, irmão. Aleluia, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, Ele tem operado maravilhas, Ele tem operado, aleluia, prodígios em nossas vidas, aleluia. Então sejamos a capa, irmão, que Ele quer que nós sejamos, aleluia. Vamos dar bom testemunho, aleluia. Vamos andar com alegria, mesmo que as coisas estejam difíceis, aleluia, mesmo que o sapato esteja apertando, anda dando glória a Deus, anda dando, aleluia, anda dando aleluia, porque o Senhor sabe que o Senhor pode te surpreender com um sapato novo, aleluia. Tem tanta gente, irmão, que passa por coisa mais difícil que nós, aleluia. Tem tanta gente que está passando por coisa, aleluia, pior, aleluia, glorifica a Deus, aleluia, acima de qualquer coisa. Tem que estar dentro do hospital, aleluia, quando você vai visitar, quando você vai fazer o evangelismo, aleluia, o quanto eles pedem para sair de lá de dentro. Olha, se eu sair daqui, aleluia, eu vou aceitar Jesus, eu vou fazer a obra como era para eu ter feito, aleluia. Eu relaxei, eu desanimei, eu desviei, aleluia, eu deixei de ser carta, e hoje eu estou passando por esse processo, hoje eu estou passando por essa luta, aleluia. Irmão, conheci um rapaz, aleluia, que ele estava na cadeira de roda, e eu perguntei assim: pô, o que houve? O que aconteceu com você? Que você está nessa cadeira de roda, nessa situação, foi doença? Ele falou: não, sabe o que foi isso que aconteceu comigo? Eu me desviei um dia da presença do Senhor, veio uma bala perdida, acertou na minha coluna, e eu acabei ficando desse jeito, aleluia. Do hospital mesmo eu me reconciliei com Jesus, aleluia, e voltei para Ele, aleluia, né, irmão? Mas ele está nessa situação por causa do que? Da desobediência, deixou de ser carta, aleluia, mas agora ele está sendo uma carta que glorifica a Deus acima de qualquer circunstância, aleluia. Senhor, eu saí, deixei de ser carta um dia, hoje eu sou carta novamente, aleluia, mas eu vou dar meu testemunho. Olha o que aconteceu comigo, porque eu me rebelei e saí, aleluia, mas hoje eu não saio mais não da presença do Senhor, hoje eu continuo firme no caminho dele, aleluia, glória a Deus, né, irmão? Então nós somos, irmão, a carta que o mundo lê, aleluia. Então fique mais ligado, fique mais na torre da vigilância, saiba que você está sendo observado, irmão, tanto pelas pessoas da igreja, quanto pelas pessoas que estão lá fora também, aleluia. Aí vai uma mulher de Deus, aleluia, aí vai um homem de Deus, aleluia, aí vai uma pessoa de Deus, ali vai uma pessoa que faz a obra de Deus sinceramente, não mede esforços. Aí vai uma pessoa, aleluia, que fala da palavra de Deus com tanto amor, aleluia. Ali vai uma pessoa que não mede sacrifício para fazer a obra, aleluia. Então tem esse rótulo na sua vida: uma mulher de Deus, um homem de Deus,
aleluia, um homem, uma mulher abençoada, aleluia, um homem, uma mulher que glorifica, um homem, uma mulher que adora, aleluia, um homem, uma mulher, aleluia, que se esforça na presença de Deus, aleluia, um homem, uma mulher que ora, um homem, uma mulher que busca, aleluia, um homem, uma mulher que tem uma comunhão com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa falar no coração de todos. Aleluia. Que Deus possa abençoar a igreja. Aleluia. Verdadeiramente que perdoa se eu falei algo. Amém, irmão? Mas é o Espírito Santo que fala. A gente está falando aquilo que, aleluia, vai descendo do céu. O Espírito Santo coloca no nosso coração. Amém? Desde já agradeço. Aleluia. O Rafael aí pela oportunidade. Meu irmão, que Deus possa abençoar verdadeiramente em nome de Jesus. Amém.